aos vivos para a galera de Pimenteiras, meu amigo Ironaldo Dantas, galera de Pajeú, tia Marlene aqui no estúdio com a gente. Dom Inocêncio, terra maravilhosa, terra dos ventos, Dom Inocêncio. Terra também, sabe de quê? Tem um requeijão Cardoso em Dom Inocêncio, tia. Respeite requeijão Cardoso com doce de leite. Aquele doce de leite com ovo que fica uns carocinhos caroçados. Rapaz, é uma delícia, viu? Dom Inocêncio também é a terra da rede de Carauá e do sanfoneiro e do bode. É mega cidade Dom Inocêncio. Alô Pajeú, alô Pimenteiras, alô Santa Luz, São José do Peixe, alô Uruçuí, 2 polos em Uruçuí, de boa. Olha, nós estamos vendo a temática da escravidão nessa terra tupiniquim. Ah, o céu, ó vida, ó azar. Escravidão. Foi uma prática comum entre vários povos. Ela começa na Idade Antiga, com gregos e romanos, e egípcios, e hebreus, e persas. Praticamente todos os povos tiveram formas análogas de escravidão. Na Idade Média, a gente substitui a escravidão pela servidão. Vai ser melhor ser um servo no feudo do que um escravo na Roma Antiga. Mas nós estamos voltando, olha, a escravidão moderna. Ela vai ser lucrativa e ela vai ser étnica. Vai ser de cor, vai ser étnica. Por último, os seres humanos foram transformados em uma coisa. Vou botar o que é aqui, ó. Coisificação do ser humano. E o ser humano foi transformado numa coisa, numa mercadoria, num bem. E por último, olha, o tráfico vai ser, claro, o ambiente propício a multiplicar os lucros dos investidores no comércio de escravos. Compravam escravo por $3 na África. $3. E vendia nas Américas por até $100. Meu parente, o lucro era muito grande, muito. E hoje nós temos formas análogas, é no plural, ó. Formas análogas à escravidão. Temos sim, viu, galerinha? Notadamente ali nas carvoarias no estado do Pará, naquelas tecelagens, naquelas oficinas em São Paulo, principalmente com bolivianos, peruanos, paraguaios, submetidos a um trabalho praticamente escravo, ainda hoje tem. Vamos passar, o nome escravo vem de uma palavra romana em relação ao povo. Escravo vem de eslavo. Os eslavos foram escravizados no Império Romano, mas eles não eram escravos porque eram eslavos. É uma coincidência. Escravo é um substantivo masculino, aquele que está privado de liberdade, submisso à vontade de outrem, um patrãozinho, um amo, um senhor, a quem ele pertence como um bem. O escravo é um bem, é uma propriedade. E geralmente o patrãozinho, o amo dele, tem poder de vida e de morte sobre o escravizado. Quem está submisso, quem está submetido à vontade de outrem, ou claro, uma espécie de força alienígena, maior, que exerce sobre um indivíduo, infelizmente, uma força incontrolável. Isso é ser escravo. E escravizado, olha a escravidão, ó. Condição em que se encontra o escravo, é a escravidão. É peleja. E nós vamos ter governos que vão permitir a escravidão. Aqui no Brasil, tanto os portugueses como o Império do Brasil vão permitir a escravidão. Lá na Roma e Grécia, ó. Grécia e Roma tinham escravidão por dívida. Se um plebeu pegasse dinheiro emprestado com um patrício e não pagasse na Roma antiga, ele se tornava escravo por dívida. 2. Quando a família não tinha condições de criar a criança, as crianças eram abandonadas.
Nos Estados Unidos tem locais nas ruas onde as crianças podem ser deixadas quando os pais não podem cuidar delas. Mas elas não são escravas. Tudo bem? Aqui o eram. Quando Roma disputava território, geralmente numa conquista, Roma conquistou Cartago. Os cartagineses foram escravizados. E os escravos tinham alguns direitos. Ao cabo de 10 anos. A Bíblia não diz assim, né? Nas festas, no jubileu, o escravo vai ser liberto. A tradição dizia isso. Vou passar a imagem para você ver um pouquinho da escravidão antiga, notadamente nas minas, nas galés romanas, no trabalho forçado, na limpeza da cidade, no policiamento de Roma. Escravos. Essa imagem é dolorosa, viu? Vou passar escravizado, segundo Kabengele Munanga, é a denominação melhor para o indivíduo que nasceu livre e foi escravizado. Ele não é escravo, ele está escravizado. Olha esse texto desse autor, que é um autor muito crítico, referente ao estudo sobre a escravidão ao longo do tempo. Ele fala de escravizados. Escravizados, no plural. Vamos trazer para a escravidão moderna? Já havia escravidão na África. Ela já era realizada geralmente pelos chefes tribais, pelos reis, quando uma tribo entrava em rota de colisão com outra. Mas os árabes transformaram ele num comércio. Não vai ser tão rentável quanto o dos Portuga. Olha. Os Portuga vão dominar a costa africana. Vou desenhar a África aqui, ó. África, que é o continente africano. Ó. Tá legal não, mas dá para enganar, viu? Dá para enganar. Ó. Os árabes dominaram isso daqui, ó. Isso é domínio árabe. Vou botar o símbolo do Islã, ó. E depois os portugueses dominaram essas regiões aqui, ó. Tudo isso vai ser de domínio dos Portuga. Notadamente, a escravidão e o comércio que os Portuga vão fazer é para cá, é diferente do árabe. O árabe é para aquelas bandas lá. Boa tarde, Ariquinha. Boa tarde, minha príncipa. Então, os portugueses dominaram praças fornecedoras de escravos, principalmente São Jorge da Mina. Onde está esse xizão aqui, ó? São Jorge da Mina. Na época da mineração, na região do ouro, no Brasil, apreciava muito os escravos vindos de lá. E também os ingleses, os holandeses. Essa semana eu vi uma reportagem afirmando que a Holanda tem o interesse de fazer uma reparação histórica, econômica, com os países africanos que eles atuaram lá no comércio de escravos. Eu vi essa semana, seria histórico, viu? E por último, o tráfico de escravos vai manter viva a escravidão no Brasil. Por exemplo, enquanto tiver o fornecimento constante de escravos vindo de lá para cá, vai ter escravidão aqui, galerinha. Se cortar o fornecimento, corta a fonte. Se cortar o fornecimento, corta a fonte. Mas enquanto tiver o tráfico, vai manter viva a escravidão. Olha essa imagem que eu peguei na internet, galera. Você vê que aí não tem agentes europeus. Ou são os próprios africanos, ou africanos convertidos ao Islã. Deu para ver aí, ó? Ok, tia Yarache, vou passar a imagem, olha aí, ó. Na África, ó. Haviam escravos por dívida, haviam frutos de guerras tribais, de rivalidades, usadas em sacrifícios. Mas, no geral, era um trabalho doméstico, ou então o próprio escravizado era integrado à própria aldeia, à família.
Ele não era uma mercadoria como você tem na Europa. Não era visto como um bem a ganhar dinheiro. É um braço a mais na lavoura, na mineração, na labuta do cotidiano. Não tem a conotação econômica. Isso é importante, viu? Isso é deveras importante. Por vezes, africanos que assumem a escravidão africana, feita pelos africanos, tendem a avançar com a ideia de que foi uma escravidão diferente, é vero, doméstica, não mercantil, deixando subentendido que seria uma escravidão familiar, moderada, quase acolhedora. O escravo não era uma mercadoria, ele era um braço a mais na colheita, na pecuária. Olha o texto sobre a escravidão do Moça Mendes. Olha o texto afirmando que a situação dos escravizados na África não era tão dolorosa como se imagina a escravidão no Brasil. Imagens, beleza? Mais imagens de africanos sendo conduzidos como escravos. E os árabes? Olha aí, velho. Olha os árabes, olha. Olha os árabes. Ele fazia esse comércio aí, ó. Desde volta do ano 700. Prisioneiros capturados nas guerras santas que expandiam o Islã na Arábia, da Arábia pelo norte da África, até o Golfo Pérsico, eram vendidos e usados como escravos. Os grandes impérios medievais, aí o Império de Songhai, o Império de Mali, o Reino de Gana, fizeram muito comércio de escravizados com os árabes. Olha aí, ó. Olha o turbante árabe, olha os escravos sendo vendidos, olha o pagamento lá sendo efetuado. E olha que chefes africanos haviam se convertido ao Islão. Mas se você vê, esse cara não é africano, ele é árabe. Os caras estão fazendo um comércio aí também. Notadamente, olha aí, ó, a setinha lá para cima da África estão indo, é a influência dos árabes. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui as Arábias, Meca, viu? E a outra parte em verdinho é uma influência já dos portugueses. As rotas, a captura de escravos para a América Portuguesa. Faltou uma seta aqui, ó, galerinha. São Luís do Maranhão vai ser uma grande área receptora de escravos no século XVIII. Receptora de escravos. Mais imagens mostrando aí a predominância dos escravos da região dos sudaneses e os escravizados da região Banto. São os dois principais grupos fornecedores de mão de obra para a América Portuguesa. Os sudaneses e os bantos e sudaneses. Para a gente discorrer sobre o tráfico. Você já está vendo aqui o navio negreiro, ó. Naquela música do Luiz Gonzaga, que ele fala dos 80 baixo lá na mão esquerda, os 120 baixo na mão esquerda, ele faz alusão a os negros empareados, que eles vinham empareados da África para cá. Nos navios que tinham esses nomes, amável donzela. Cara, eu tô subindo num navio negreiro, eu sendo escravo, escravizado na África, e o nome é Caridade. O cara tava curtindo comigo, não tem como. Brinquedo do Feliz Destino. Eu tô saindo de minha terra natal, do meu lar, do aconchego da minha família, para ir para o trabalho escravo, e o cara bota o nome Feliz Destino. Boa intenção, regeneradora, feliz dias a pobrezinhos. Já vou lhe dizer que eram as denominações de alguns navios negreiros. Parece cômico, se não fosse trágico. Parece cômico. Deu para ver? Olha aí as regiões receptoras de escravos. Aí basicamente no século XIX, as principais áreas receptoras de escravos, a das Minas, a Bahia, o Maranhão também, viu? Maranhão também. A escravidão moderna tem a
participação de chefes tribais africanos, os sobas, e de reis africanos, né? Também reis africanos. O escravo foi transformado numa mercadoria, quem está comercializando ele busca vantagens econômicas, e essa é a lógica do capitalismo até hoje, lucrar, comprar barato na África, vender caro aqui. Então, para poder fazer isso na África, tem que ter um agente europeu, um português, um inglês. É ele quem faz o acordo com os chefes africanos. Geralmente é trocando o produto num comércio de trocas lucrativo. Geralmente cachaça, fumo, tecidos, cavalo, animais. E o escravismo vai ser sinônimo de produção e lucro, produção e lucro, produção e lucro. Ou seja, a lógica da escravidão moderna não é étnica. É o lucro. Não é escravo por dívida. É o lucro. Não é a questão de guerras. É o lucro. E enquanto estiver se auferindo o lucro, vai ter o fornecimento de escravos. Vai ter o fornecimento de escravos. Olha aí o mercado de escravos. Esse cara está comprando, antes de comprar, de arrematar, ele está analisando a dentição aí dessa moça no Rio de Janeiro. Uma das características principais do comércio incluiu a troca de trabalhadores escravos com as colônias europeias. Essa troca por trabalhadores tinham mercadorias produzidas na colônia. Quais eram as mercadorias? Fumo, tabaco, cachaça, aguardente, mandioca, e etc, e etc. Veja nessa imagem que esse cara está sendo implorado por essa moça. Ele acabou de arrematar e ele está querendo só a criança, ó. E ela pedindo, não. Ele arrematou só ela. Ela, não, leve meu filho, leve meu filho. Meu parente, era duro, mestre. Vamos passar. Tá aí um comércio de escravos em Recife, no meio da rua, no Pernambuco. Deu para ver, olha. Eles chegavam esquálidos, vão se recuperar. Olha o tráfico para o Brasil. Olha o comércio para o Brasil. Veja que a maior seta saindo da África vem para nós. É o maior volume que tem. Talvez 5 milhões de escravizados no Brasil chegando. E aí, claro, essa relação da África com as Américas é porque o comércio vai ser lucrativo. E aí vai ser vendido tanto para as áreas espanholas, aqui ó, Haiti, Angola. À medida que a população nativa dessa região que eu estou colocando ali ia perecendo, os índios iam morrendo, ora, a parte considerável da mão de obra era africana. Nas áreas produtoras de cana-de-açúcar no Brasil e depois nas minas, século XVIII, depois nas minas. Então você está vendo aí, galerinha, o grande volume de escravizados que estão chegando aqui nesse intervalo de 350 anos. 350 anos, é muito, muito, muito tempo. Tcharará, tcharará, parará. Às vezes ia. Vou passar a imagem, galerinha. Tá aí mais imagem do tráfico. Veja que a seta principal vem para o Brasil. E tá faltando uma seta para São Luís, viu? Belezinha. Lembrar que a participação também de chefes africanos, de comerciantes europeus lá, ó,
portugueses, ingleses e holandeses. Então, mais uma vez, eu vi essa semana uma reportagem, o governo da Holanda fazendo uma meia-culpa sobre os horrores que eles cometeram aos povos africanos e propondo uma reparação econômica com um fundo para poder ser levantado de recursos para as áreas que os holandeses dominavam na costa africana. Imagens, imagens. Vejam os produtos que eram trocados, olha, armas, provavelmente cachaça, tecidos. Deu para ver, ó, alguns produtos que eram utilizados como moeda de troca com os escravos lá no continente africano. Mais imagens. O Brasil. Para trazer os escravizados para o Brasil, tinha participação da coroa, do Estado. O Estado lucrava. De comerciantes de Lisboa e de outros territórios, os caras lucravam. De agentes aqui no Brasil, os caras que compram aqui no Brasil os escravos. Aqui tem que ter um mercado de escravos, os mercadores. Fazer o leilão, vender em lotes, vender em unidade. E os senhores de engenho. Então, geralmente na história, a gente cita os senhores de engenho e deixa os outros sem descrever. Como também participantes do comércio de escravos. Visto isso, vamos para as questõezinhas. Tem 3 questõezinhas agora para a gente se deliciar com elas, galerinha. 3 questõezinhas. Eu quero que você faça essa daí e mande para nós a resposta. Oi. Ok, galerinha. Amigo Joaquim Coutinho já mandou resposta. Vamos mais, vamos mais. Mais aluno mandando resposta. Povo. Bora, povo. Mais gente mandando resposta. Povo, 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 povo. Tchananana. Tchananana. Alô, meu amigo Coutinho, mais gente, mais gente, mais gente, Borequinha. Vamos lá. A íntima relação do continente africano com as Américas foi criada no contexto das grandes navegações e do tráfico negreiro, duplamente, né? Nesse cenário, mais de 12 milhões de africanos foram enviados como escravizados para a América,
enviados como escravizados. Então não é de livre vontade. Essa migração forçada é conceituada de resistência escrava? Não. Regime do apartheid na África do Sul? Não. Dia da Consciência Negra? Não, galerinha. Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi do Palmares. De boa? É uma expansão africana? Opa! Será que é a própria África que está se expandindo e conquistando territórios? Não. Não é uma expansão africana. É uma diáspora. Dispersão forçada. Diáspora. Dispersão forçada. Diáspora. Portanto, letra D de danadinho na questão de número 1 sobre a diáspora africana. Escravismo na África. Escravidão na África se deu em moldes diferentes dos praticados no Brasil colonial e sofreu intensas transformações com o tráfico negreiro. Era comum que aldeias e vilarejos do interior fossem atacados e seus habitantes levados como prisioneiros e vendidos como escravos. A escravidão na América Portuguesa, no Brasil, perdurou por 350 anos, finalizando apenas com a Lei Áurea, em 88. Sabe-se hoje que essa forma de trabalho já havia sido também utilizada no continente africano, como, por exemplo, a escravidão não era novidade na África, ela já havia ocorrido, como, por exemplo, interroga, galerinha de Uruçu já mandou a resposta aí, olha. Galera de Uruçu já mandou, foi a resposta aqui pra gente. Uruçu 5. Tia Yara, deixa R$1 aí na tela para eu botar um gole d'água aqui, por favor. Ao vivo? Aos vivos! Vamos lá, galerinha. Então, essa forma de trabalho já havia sido utilizada no continente africano. Opa! Como?
no uso de asiáticos escravizados nas minas da Costa do Marfim? Não, galerinha. Os nipônicos, os xing-lings, eram escravizados no continente africano? Não. Na tradição estabelecida pelo Islã de submeter povos cristãos? Não, porque quando os árabes meio que começaram a escravizar no continente africano, lá ainda não havia sido cristianizado. E não existe essa tradição do Islã. Na submissão de povos de etnias rivais? Pode ser. E de culturas inferiores? Não. Mas já visto que no continente africano você não tem esse discurso eurocêntrico de uma cultura superior à outra. No comércio que já era realizado pelos árabes, tanto pelo norte da África como pelo Mediterrâneo. Aí sim, questão 2, letra D de danadinho. Letra D de danadinho, de Dom Inocêncio. Dom Inocêncio, terra boa, terra dos ventos. Para fechar, e em lugar de ouro, de prata e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda é feita de pessoas, que não são nem de ouro, nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha, e a de nossos predecessores, de termos em nossa simplicidade aberta a porta a tantos males. Minha nossa! Garcia II, rei do Congo no século XVII. Garcia II lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, indicando que havia também a responsabilidade de quem? Questão boa, viu, Uruçuí? Questão muito, muito boa. Tio, volta, meu amor, e diga, por favor, o que está fazendo agora? Paulinho Paixão, coladinho. Fazer o print, galerinha. Fazer o print. Você foi o maior dos meus casos, de todos os acasos que já me aconteceu. Você foi o caso mais antigo e o amor mais bonito e o mais simples pra mim. Cantiga bonita, tia. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. E é por essas e outras que a minha vontade faz lembrar de tudo outra vez. Papai, eu vou lá pro The Voice, tia. Eu vou fazer um treinamento no banheiro. Aí a letra D, galerinha. E essa? Alô, Bela Vista T, rapaz. Boa tarde, galera de Bela Vista. Já morei lá no Bela Vista, rapaz. Lá perto do Coluna do Meio. Não sei se ainda tem. Mas era um barzinho que tinha uma sinuca, que eu lembro da sinuca, que eu trouxe essa mania do interior de jogar sinuca. A Coluna do Meio, lá perto da Igreja Batista, da Igreja Evangélica, né? Perto da feira. Lá tinha um mercado. Planalto Bela Vista. Muito feliz no Planalto Bela Vista. Garcia II lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, indicando que ele também... Que também havia a responsabilidade de quem? Dos europeus, que invadiram o continente e introduziram a escravidão? Não, porque ela já havia. Ela já havia, galerinha. De boa, Uruçuí, de boa. Dos colonos americanos, que abriram as portas das novas terras para a entrada de escravizados? Não, galerinha. Notadamente, não. Note. Dos próprios africanos, que estavam sedentos por metais preciosos como ouro e prata? Não, galerinha. Ele está dizendo assim, ó, são nem ouro nem prata, muito mais do que ouro. Dos próprios africanos, que haviam participado desde o início da comercialização dos escravos. Ele está dizendo, ó, e a nós é a vergonha, a dos nossos predecessores. Antes de nós, no século XVII, já havia.
Os nossos predecessores já tinham feito esse comércio nojento de seres humanos. Portanto, letra B de bola na questão de número 3. Questão boa, viu, velho? Questão pegadinha, viu? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? A coroa portuguesa e outros estados europeus devastaram a África, marcando para sempre sua história. Estimularam guerras entre seus habitantes. Praticaram o escambo de produtos manufaturados, de aguardente, fumo, tecidos, cavalos, por cativos de tribos rivais. Até o século XIX, enquanto durou a escravidão no Novo Mundo, milhões de africanos foram retirados do continente e encaminhados para as plantations americanas. Em torno de 5 milhões, no mínimo, para o Brasil. 5 milhões de negros arrancados à costa africana, mandados para o Brasil. Foi. Sobre o comércio de escravos no continente africano é incorreto. Veja que o autor da questão quer a alternativa incorreta, galerinha. Ele quer a alternativa incorreta. Yara, deixa um realzinho na tela para a galerinha. É uma leitura grande, que as alternativas são grandes. Cuidado que tem só uma pegadinha, galerinha. Mais um.
Beleza, já vimos que meu amigo Denilson, lá de São José do Peixe, já mandou resposta. Meu amigo Joaquim Coutinho também já mandou resposta. Ambos, a letra C de sabido, C de campeão, C de canal. Ele quer o incorreto, olha. A incorreta, galerinha. As pessoas tornavam-se escravas na África em razão de guerras tribais, capturados, reduzidos à condição de cativos, verdade. As guerras ocorriam entre diversos reinos e também entre diferentes etnias, verdade. Mas ele quer a incorreta. O tráfico moderno ocasionou transformações na sociedade africana, pois o aumento ou diminuição da escravidão interna estava relacionado com a maior ou menor demanda para as Américas, é verdade. É verdade. Na África, o comércio de escravos teve início, possivelmente, por volta do século II antes da era cristã, quando o faraó Sinefru retornou da região da Núbia, o Sudão, com milhares de prisioneiros que se tornaram escravos no Egito, verdade. Onde é que está o erro da letra C? Já vi que a galerinha colocou letra C de sabido. Onde está o erro? Com a conquista árabe de parte da África, principalmente no norte, o tráfico de escravos e o número de pessoas escravizadas diminuiu consideravelmente, não aumentou. E o século está errado, mas faz é aumentar, galerinha. Então ele quer a alternativa incorreta, e a alternativa incorreta é a letra C de sabido. Alô, Kátia Souza, boa tarde, senhora Souza, senhora Kátia. Sobre o tráfico negreiro consolidado pelos portugueses. Garantiu o poder da metrópole no Brasil, é verdade, assegurando a transferência da renda do setor produtivo para o mercantil. O setor produtivo é o açúcar. Havia, portanto, transferência de renda do setor produtivo do açúcar para o tráfico? Sim, para o comércio. Isso é verdadeiro. Reduziu-se a comércio de africanos entre a África e a América, sem modelar o conjunto da economia? Falso. Já começou com reduziu-se? Falso. Na América, a coroa portuguesa reconheceu a liberdade dos índios. Demorou um pouquinho, porque a lei é só 1755 com o Pombal, Marquês de Pombal, Conde de Oeiras. Mas ela estimulou os negócios negreiros? É verdade. É verdade. De boa? Tópico 3, verdadeiro. Possibilitou a colonização da África como concorrencial à colonização do Brasil? Não, galerinha. Não teve uma concorrência do continente africano à colonização do Brasil. Teve um complemento. Já visto que a mão de obra vem de lá. E a ocupação do território africano pelos portugueses demorou sobremaneira. É só na segunda metade do século XIX. É só depois da independência do Brasil, na realidade. Os portugueses só se voltam para o continente africano depois que perdem a terra tupiniquim, a terra brasilis. Portanto, aí é falso. Vai haver um intercâmbio alimentar e de costumes entre a África e o Brasil? Com certeza. Entre a África e as Américas? É vero? Com certeza. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, a sequência. Faça o print aí, galerinha.
Beleza, galerinha, beleza. Era só para fazer o print aí, viu? Já deu de boa. Ok? Ao vivo? Ao vivo. Vamos lá. Olha, galerinha, a travessia da África para cá vai haver a mistura de etnias de origens étnicas diferentes para evitar revoltas. Mesmo assim, havia motins durante a travessia. Mesmo assim, havia resistência. A alimentação era banana, papa, basicamente farinha misturada com água e um pouco de rapadura ou carne seca. A mortandade era muito alta, por isso que os navios eram chamados tumbeiros. E o restante você já sabe, haja vista que o negro é transformado numa mercadoria. Tá aí, a travessia era dura. Como é que eram chamados os navios? Tumbeiros. Tumbas ambulantes. Mas eu já lhe descrevi o nome de alguns. Caridosa, absurdo, velho. Absurdo o nome de Caridosa, viu? Feliz Destino, era o nome do navio negreiro. Feliz Destino. Absurdo, velho, absurdo. Tá aí imagens referentes aos navios negreiros nessa travessia do continente africano para cá. Tá aí a punição que era feita pelos capitães. É claro que quem já assistiu filmes lembra o quão eram desumanos os traficantes, de boa. Tá aí uma moça que foi açoitada até a morte por não querer dançar despida. Tá aqui no Brasil, aí na região das Minas, o comércio de escravizados. Tá aí no Brasil o comércio dos escravos. Quando chegava aqui, os escravos recém-chegados eram chamados de boçais. Eu sei que boçal hoje tem outra interpretação, mas eram boçais. Boçais. Voltando para a travessia, viu? Boçal é que não tinha conhecimento da cultura local. Só que passou a ter uma ideia de boçal que era nariz empinado. Na verdade, era uma pessoa que chegava com, vamos dizer assim, o rei no corpo, como é que a gente diz? Orgulhoso, né? Que não queria se adaptar à forma de trabalho. Deixa eu ver, Pimenteiras, alô Pimenteiras, rapaz, terra boa. Santa Luz do Pi. Santa Luz do Pi. Como é Santa Luz, mestre? Aí é Santa? Ah, é o nome. Uhum. O Uruçuí, é o rio Uruçuí. Lá tem o Uruçuí vermelho e o Uruçuí preto, viu? Uruçuí, massa. De boa, vou passar. Então, nós estamos nas denominações dos negros aqui no Brasil. Quando o negro já estava aculturado, tio, eu peguei uma questão e dizia domesticado, na interpretação que ele já está, vamos dizer assim, assimilou já a atividade do trabalho, já sabe parte da língua, já é menos resistente, você chama de ladinos. Ladinos. Os negros nascidos na América, crioulos, não confundir com a denominação crioulo da América Hispânica, porque crioulo na América Hispânica eram os espanhóis nascidos na América. E aqui crioulo para nós eram os negros nascidos no Brasil. Mestiços é a mistura, a descendência dos negros com brancos ou índios. Escravo do eito, do trabalho na lavoura, de plantar, de colher. Escravos domésticos, principalmente mulheres, no afazer ali da casa grande, notadamente a atividade da culinária, o serviço de limpeza, às vezes, infelizmente, por serviços sexuais do senhor de engenho. Escravo de ganho, escravo de ganho, vivia do artesanato, da venda de quitutes. Lá na Bahia tem muitos as baianas do tabuleiro, o tabuleiro das baianas. Ah, papai, tabuleiro das baianas. Venda de acarajé, não é? Sururu, vatapá, os tabuleiros eram quituteiras.
ficavam com parte do que vendia. Ficava com parte do que vendia, ganhava parte do que vendia, olha aí, ó. Preto forro é quando o negro consegue pagar por sua liberdade, ou consegue, é alforriado. Preto forro, livre, alforriado, liberto, liberté. Às vezes, os negros eram alugados por um outro senhor para poder cavar uma cacimba, para a produção de estradas nas minas, fazer a limpeza das ruas. Às vezes eram alugados. E as amas de leite, às vezes a sinhazinha não tinha produzido leite suficiente e pegavam-se as negras recém-paridas no piauiês e elas eram utilizadas como amas de leite. Amas de leite. Tem um trocadilho sobre essa temática também, sobre os preconceitos e a escravidão no Brasil. De boa? Deixa R$ 1 aí na tela, senhor Iarati, por favor. Aos vivos e a cores e se mexendo. Ah, papai. Eita, galera de Uruçuí, terra boa. Onde é o A, hein? Tia Marlene, onde é o A? Há muito tempo que te quero e espero por você dizer que estou apaixonado. É, esse era um forró dos anos 90 que eu lembro, ó. Das antigas. Como é das antigas? Das antigas, viu? Isso é das antigas. Eita, povo, olha. Vamos fechar com essa temática aqui, olha. Essas duas de cima, viu? Essas duas de cima. Vivo a sonhar com você. Eu quero ser feliz, estar em seus braços. Tchananana, tchananana. Ah, papai. Desse jeito eu também sei cantar, viu? Desse jeito eu também sei, viu? Forró, cavalo de pau. É, três formas de escravismo na África antes do europeu, três formas de como eram utilizados os africanos escravizados na África antes do europeu. Será que o tráfico potencializou o comércio de escravos africanos? O tráfico negreiro. Cuidado que o comércio realizado pelos árabes não é denominado de tráfico negreiro. Ele é o comércio que a gente tem relacionando Brasil, América, África. África, Brasil. De boa? Viva sonhar. Contigo eu faço meu
Tcharará, tchararararará, tcharará, tcharará. Beleza, beleza, senhora Yarati. Eu acho que tá bom por hoje. Tem mais umas duas questões aí, mas eu acho que tá bom. Eu vou deixar essas atividades para um outro encontro. Nós vamos ter uma aula sobre as formas de resistência à escravidão aqui no Brasil. Aí nós vamos dar uma pincelada sobre Esperança Garcia aqui no Piauí, sobre as comunidades quilombolas, dar uma pincelada sobre Mimbó, sobre a resistência coordenada por Zumbi de Palmares, as formações quilombolas, deveras importante, e as várias formas de resistência com a culinária, que é uma resistência cultural, com os atabaques, os cânticos, os orixás, que estão vivos, muito vivos no Brasil hoje. De boa? Estou encerrando, deixando um cheiro na caixa do oi, um grande abraço. E a gente encontra na próxima segunda-feira com esse seu mais lindo Bate Professor, nesse mesmo canal.